Terça-feira, 24 de agosto. Boa noite. Aqui estão as notícias, para você terminar o dia bem informado. Assisto agora, em Últimas Notícias. Boa noite. Os principais destaques do dia. Ícone do rock e baterista do Rolling Stones, Charlie Watts morre aos 80 anos. Augusto Aras é aprovado em sabatina para novo mandato na PGR, e agora aguarda aprovação pelo plenário do Senado. 7 baloeiros são investigados por incêndio no Parque Juqueri. A emocionante abertura das Paralimpíadas de Tóquio. E a belíssima homenagem da mãe de Paulo Gustavo ao humorista no Criança Esperança. E ele preferia o jazz ao rock, o terno ao jazz, o estilo cool e econômico à agitação, e o frenesi. E, bem, ele teve uma única esposa desde 1964. Enfim, o fato de um sujeito dessa natureza ter se mantido por décadas, como um dos símbolos de uma banda coabitada por Mick Jagger e Keith Richards dá uma noção do tamanho de Charlie Watts. O baterista do Rolling Stones, que morreu hoje aos 80 anos, jamais apelou a uma conduta propriamente rock'n'roll para pertencer a um dos maiores grupos da história do rock. Era reverenciado como um dos mais talentosos nomes de seu instrumento, e atuou nos Stones já a partir de 1963. Ao contrário dos parceiros, falava pouco e era discreto ao lidar com a fama, e talvez com tudo mais. Há 20 anos, afirmou. Tocar bateria é a única coisa que me interessa. O resto me faz passar vergonha. O artista havia passado recentemente por uma cirurgia, e a causa da morte não foi divulgada. Ícones da música lamentaram a perda. Paul McCartney, dos Beatles, assim resumiu. Charlie era um baterista fantástico, firme como uma rocha. No original. A rock. Cortado fotos. Relembre a trajetória do baterista vídeo. Relembre a última passagem dos Stones pelo Brasil. O plenário do Senado aprovou por 55 votos a 10, e uma abstenção a recondução de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República, PGR. Antes, Aras passou por uma sabatina de 6 horas de duração. Em sua exposição, criticou a Operação Lava Jato e negou alinhamento a Bolsonaro. Também foi questionado sobre voto impresso, CPI da Covid e ataques ao Supremo Tribunal Federal. Leia mais na reportagem. A CPI ouviu hoje o empresário Manuel Cattori, diretor-presidente da Belcher Farmacêutica. A empresa se apresentava como representante do laboratório chinês CanSino, fabricante da vacina Convidecia, em negociações com o governo brasileiro. No depoimento, ele admitiu que participou em abril de uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, agendada pelo deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Cattori negou ser facilitador político, e disse que o encontro foi marcado, porque o deputado é presidente da Frente Parlamentar de Medicamentos. Segundo ele, na ocasião, não houve menção à Convidecia, e os participantes trataram apenas sobre um antiviral para o combate à Covid. Entenda na reportagem. 7 baloeiros são investigados por suspeita de causar o incêndio que atingiu o Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha e Caieiras, na Grande São Paulo. A devastação foi tamanha, que o fogo consumiu 80% da vegetação do local. Diversos animais morreram. Um dos guardas que atuam na linha de frente do combate ao incêndio, chorou ao falar da impossibilidade dos brigadistas em ajudar os bichos no meio das chamas. O que mais dói é que daqui a gente ouve o grito dos bichinhos lá embaixo, pedindo socorro, e a gente não consegue ajudar. Por falar nisso, quem está sofrendo com a onda de calor, que tomou parte do Brasil em pleno inverno, vai ficar feliz em saber que o ar seco deve dar uma trégua até o final de semana, ao menos em algumas regiões. A mudança no tempo começou já hoje no sul, e está prevista para ocorrer, nos próximos dias, em parte do centro-oeste e do sudeste. A chuva, que já chegou ao Rio Grande do Sul, deve atingir São Paulo e Mato Grosso do Sul a partir de quinta-feira. Na sexta-feira, o Rio de Janeiro também entra na lista. Imagens de satélite mostram filas enormes na entrada do aeroporto de Cabul de pessoas que tentam fugir do Afeganistão, veja abaixo.
Desde a retomada do poder pelo grupo extremista Talibã, a área interna do terminal é controlada pelo exército americano, que organiza a evacuação de cidadãos estrangeiros e aliados afegãos. Para acessar o local, é preciso passar por postos de controle talibã. Hoje, jogadoras da seleção de futebol feminino conseguiram apoio do governo da Austrália e foram retiradas do país. Na semana passada, a capitã do time, Khalida Popal, havia feito um apelo à FIFA para salvar as atletas. E ainda, a alta comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse que recebeu relatórios confiáveis sobre graves violações dos direitos humanos cometidas pelo Talibã no Afeganistão, incluindo execuções sumárias de civis e de forças de segurança afegãs. As Paralímpiadas de 2020 começaram hoje. Na abertura, uma emocionante homenagem ao Afeganistão surpreendeu o público. Foi de tirar o fôlego também o enredo artístico, que criou uma metáfora ao contar a história de um avião de apenas uma asa. Na encenação, uma atriz de 13 anos roubou a cena ao interpretar uma aeronave que não acreditava ser possível voar. Mas tudo mudou quando a protagonista conheceu outros 6 aviões, cada um deles com uma característica particular, e todos representados por atores com deficiência. Acompanhe a competição que vai até 5 de setembro. Moeda meme. Deu para entender? Se você está pensando que é uma moeda que viralizou na internet, está correto. Mas a verdade é que a Dogecoin é uma criptomoeda e já existe no mercado digital desde 2013. Ela começou como uma piada e acabou se tornando o 7º maior ativo do tipo em valor de mercado. Agora, ganhou destaque graças a uma publicação do bilionário Elon Musk, executivo-chefe da Tesla. Fez tanto sucesso que a Dogecoin subiu 1.100% em um mês. Saiba o que é e quais são os riscos de investir no ativo. Quem seguiu a nossa dica ontem conseguiu ver Déa Lucia, a mãe de Paulo Gustavo, encerrando Criança Esperança. Ao lado de Isa e Ivete Sangalo, ela fez uma homenagem ao filho, que morreu em maio, vítima de Covid, e cantou a belíssima O Sol Nascerá, do Cartola. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.